Olá, queridos, queridas, eu sou Dário Brunet. Voltamos novamente para falar de paternidade. Hoje nós temos um assunto muito tremendo, mas muito poderoso e muito forte para você, pai e mãe que está nos assistindo. Nós vamos falar da segurança emocional, né? E vamos falar da orfandade emocional também, vamos falar da presença do pai. E nós estamos aqui novamente com um homem especial, o professor Ariovaldo, neurocientista, e ele vai dar também uma palavra especial para você, mamãe e papai. Dário, um prazer. Você que nos ouve, queridos, queridas, é uma honra estar aqui e participar e ver como testemunha o nascimento do método O Legado. Que tremendo. Dário, para essa conversa de hoje, eu queria trazer uma situação que é muito comum. A gente está falando aqui de Alphaville, em São Paulo, né? E me vem à cabeça um caso de uma pessoa muito querida, um homem muito trabalhador, um grande executivo, muito dedicado, e ele sempre fala que todo o esforço, tudo que ele fez na vida e todo o trabalho é em prol dos filhos. Só que ele mesmo reconhece que ele tem sido pouco presente e, às vezes, ele sente que ele, o filho, ainda é um garoto de 7 anos, mas que ele, o filho, não tem intimidade. Perguntar para você de ponto de partida, como é que uma pessoa que está vivendo uma condição dessa pode, através do método legado, conseguir se situar e conseguir endereçar essa questão? Professor, eu percebo que tem muitos pais, mas são muitos, eu posso dizer assim, talvez milhares de pais vivendo essa mesma situação, preocupados com o trabalho, né? Preocupados com a igreja, estão preocupados com tantas coisas, mas não estão dando tempo de qualidade em casa. E o preço, o custo vai ser muito alto posteriormente, não tenha dúvida disso. E eu falo muito também da orfandade emocional, é o outro caso, né, que é o pai que está presente, sabe tudo o que está acontecendo dentro de casa, pode fazer mais alguma coisa, pode dar tempo de qualidade, pode se comunicar mais com os filhos, e não faz isso. Que na verdade gera distúrbio para os filhos, né? E a construção da intimidade é um processo dia a dia, né? Sobre o tempo de qualidade, na neurociência a gente tem estudado isso muito, né? É preferível 3, 5, 15 minutos de atenção plena do que atenção dispersa. Tem um relato também, outro caso que me chamou a atenção, um filho chega em casa, esse já depois, deve ter em torno de 19 anos, e ele falou a seguinte frase para o pai. Ele falou: pai, eu estava hoje na Marginal, né, aqui na Marginal Pinheiros, em São Paulo, um indivíduo que não conhece muito a cidade, o celular acabou a bateria, ele ficou sem o Waze e ele teve que entrar num posto Ipiranga para pedir ajuda. Ele pediu ajuda e chegou em casa. Pois bem, quando ele estava com o pai à noite, ele contou essa história, o pai no celular, pensando em outras coisas, e ele disse: você não está prestando atenção. No que o pai respondeu: tô sim, você acabou de falar que acabou a bateria, que parou no posto e veio para cá. E ele: então tá bom. Ali, para mim, quando eu ouvi esse relato, ficou claro que, pai, me dá uma atenção, estou te contando esse caso. Então, Dário, eu queria que você aprofundasse um pouquinho. Como é que no seu exemplo de vida, você criou 3 filhos maravilhosos, né? Tem aí um caminho para isso, para um caso como esse? Sim. Primeiro, existem muitos pais que parecem que estão vivendo em regime semiaberto. O que é isso? O pai sai cedo e só volta à tarde. À noite, volta à noite. Entendeu? Tem pouco contato com os filhos. E como eu falo que a ausência acaba gerando distúrbio, não tenha dúvida. Então, por exemplo, eu exerci a plenitude da paternidade. Logicamente, você só pode exercer a plenitude da paternidade com a sabedoria da esposa, né? E minha esposa era muito presente também. Ela também dava tempo de qualidade, ela ajudava a organizar, a formar. Ela ajudou a formar, educar, disciplinar e corrigir meus filhos. Isso foi muito importante, me ajudou muito. Então, eu volto falando que a presença é o maior e o melhor presente que você possa dar para os teus filhos. Então, eu vou repetir. A presença é o maior e o melhor presente que você possa dar para os teus filhos. Você vê,
toda ausência. Você vê quantos filhos... Aliás, professor, o que eu observo também é que muitos filhos estão querendo falar com o pai dentro de casa e não conseguem. Eles falam para mim, eles me respondem. Eu tento falar, eu não consigo um horário para falar com meu pai. Ele está dentro de casa. Olha só quantos problemas eles estão enfrentando. Agora, eu vou responder a tua pergunta, professor. Eu, por exemplo, fui um pai que sempre joguei bola com meus filhos. Olha só, olha o tempo de qualidade que eu dava. Soltava pipa com eles. Férias, eu gastava 30% das minhas férias para estar com eles. Íamos para um hotel, íamos para um lugar no Rio de Janeiro chamado Arraial do Cabo, e era muito lindo, uma praia linda. E por quê? Porque eu percebi que a presença do pai gera segurança emocional. Dário, e aí, tem claro nessa equação a luta do pai para prover, né? De certa forma, o pai tem essa responsabilidade inicial. Não que ela seja exclusiva. Mas você fala de uma integração com a esposa, que é fundamental, né? Os dois jogando juntos em prol disso. Mas na sua trajetória, você conseguiu equilibrar uma carreira muito bem-sucedida, né? Impressionante, eu fui entender e conhecer mais a sua história há pouco, né? Um indivíduo já condecorado, etc. Então, você conseguiu ser um indivíduo bem-sucedido na profissão, no que você dedicava e na família. Tem algum caminho? Porque muita gente pode estar assim, pô, mas para eu ter presença, eu estou tendo que trabalhar, estou correndo atrás do próprio rabo. Qual o segredo para o indivíduo conseguir ser bem-sucedido e conseguir prestar essa atenção de qualidade? Bom, primeiro eu vou olhar para o lado espiritual. Primeiro é priorizar o reino de Deus, não tem como. Priorizar. Segundo é priorizar a família. Você precisa priorizar a família. Você tem muitas atividades, tem muitos eventos. Eu tinha muitos eventos, não só na Marinha, né, mas na igreja também. Mas, diante de tudo isso, eu priorizava a família. Eu fazia questão de estar nos finais de semana com eles, sair, de planejar algumas coisas. Por exemplo, meus filhos estiveram... Eu levava eles na escolinha de futebol, na aula de música. Então, você vê que diante de tantas coisas que eu fazia, mas eu priorizava. Então, eu recomendo isso. Diante de tantas dificuldades que você vai ter, lógico, muita coisa você fazendo, mas é só você entender isso. Prioridade é a família. Entendi. Até porque vai ser o esteio, né, a base para você se desenvolver profissionalmente. De todo modo, o método O Legado, a gente viu na turma 1, ele foi capaz de apontar um caminho para essas várias situações, né? Mães solteiras, pais com dificuldade. Então, penso que o método Legado, segunda turma, 26 de outubro, né? 26 de outubro. Já está chegando. Eu queria falar um pouco mais do método Legado. Eu tenho certeza que esse método, essa segunda edição, essa segunda turma, que vai ser dia 26 de outubro aqui em Alphaville, São Paulo, você, papai e mamãe, vocês não podem perder. Né? Da mesma forma que eu corrigi, que eu disciplinei, que eu amei, que eu dei conselhos, que eu dei instrução para os meus filhos, é isso que eu vou fazer no Legado. No Legado nós vamos falar de alguns princípios poderosos, princípios revolucionários que com certeza vão mudar a história do teu filho. Por isso eu quero que você faça já a tua inscrição, são poucas vagas, né? O link está aqui na descrição, você pode procurar, mas tem que ser o mais rápido possível. Você que mora em outro estado, outra cidade, faça o mais rápido possível, que eu tenho certeza que mudanças e transformação vão começar a acontecer na vida dos teus filhos. Não perca, 26 de outubro, aqui em Alphaville, São Paulo. E do ponto de vista metodológico, trabalho com neuroaprendizado já há mais de uma década. Eu acho que a gente conseguiu fazer na turma 1 algo que é diferente de tudo que foi feito, do que eu tenho conhecimento em Alphaville, que foi utilizar metodologias, processos avançados de ensino-aprendizagem para que o público interagisse com você de uma maneira estruturada. Então, é a segunda turma, possivelmente na 10ª isso não vai acontecer. Eu acho que quem está nos ouvindo agora, aproveite esse momento, porque você vai viver uma imersão com tudo isso, né, que Dário colocou aqui agora, mas numa experiência de aprendizado onde você vai aprender conteúdo, vai refletir
e vai, acima de tudo, apontar para mudanças que virão na sequência. Sem contar, né, que a gente tem uma comunidade que continua depois de encerrada a imersão. E dando um spoiler aqui, né, as pessoas inscritas e que continuam nessa jornada, elas podem fazer todo o processo dentro de uma plataforma de aprendizagem que vai acompanhar o progresso. Então, Dário, eu vejo que do ponto de vista metodológico é algo muito diferente. Como é que foi para você nesse sentido? Foi interessante quando eu te conheci. Foi muito tremendo, porque foi uma experiência muito forte para mim também, como professor. Porque, como eu falei, eu sou um homem que acredita muito no poder da instrução. Eu acredito que aprendizagem é mudança de comportamento. Aprendizagem é mudança de comportamento. E eu percebi que, primeiro, essa turma estava muito interessada, estava muito ligada, estava querendo aprender. E depois, nas próximas semanas, após o legado, eu percebi que a conexão continuava. Eles contaram alguns testemunhos, algumas mudanças. E eu tive surpresas. Por exemplo, um casal nosso, lá que estava conosco, lá um aluno, um casal de alunos, ele estavam vivendo até uma situação difícil, uma crise, e foi restaurado. E o outro começou a se integrar numa igreja, né? Então, bons testemunhos estão acontecendo. Eu tenho percebido que eles não param de se conectar comigo, isso é muito importante para mim. Continuam me perguntando, tirando dúvidas, dirimindo dúvidas. Então, isso está sendo muito importante. Está me fortalecendo também, porque eu creio que nesse próximo legado, professor, realmente, você que está nos assistindo, se prepare, porque coisas extraordinárias vão acontecer na tua família através dessa imersão. 26 de outubro, não esqueça, São Paulo, Alphaville. Acho que esse tema de quanto vai custar a não presença com meus filhos hoje, o que isso pode gerar no futuro, vai ser um dos centros, né, da discussão no método legado. E isso, penso que trata essa dor, né, Dário, do que a gente começou falando. Como é que eu consigo me organizar, ter atenção de qualidade? E uma coisa que você fala que é muito importante, as mães. Acho que era legal de você contar um pouquinho. Penso que a gente deve estar caminhando para o final desse episódio. A todo tempo, apesar de você defender e colocar de quanto a falta de paternidade é geradora de muito problema, você também tem sempre um cuidado de trazer as mães. E aí, é isso que eu queria que você falasse um pouquinho. Como é que a mãe se insere em tudo isso? Olha, eu quero parabenizar você, mãe solteira, você que está nos assistindo. Gente, eu conheço o teu sofrimento, as tuas lutas, mas eu tenho observado que algumas mulheres que têm me assistido, ouvem minhas instruções, me acompanham e têm começado, professor, a colocar em prática essas instruções. Por exemplo, eu conheço uma mãe solteira que, com toda a dificuldade, o marido abandonou, com todas as lutas, conseguiu colocar o filho na faculdade. A situação difícil, as adversidades, as lutas muito fortes, mas ela perseverou. Agora, eu também digo, professor, que existe uma coisa muito importante, um fator para mim que é preponderante, é que ela estava integrado numa igreja, ela estava procurando instruções divinas também, entendeu? Ela estava se apegando ao Todo-Poderoso, isso ajuda muito. Então, você, mamãe, né, você que é mãe solteira, eu te dou uma dica. Procura se integrar numa igreja, procura se integrar, porque eu tenho certeza que Deus, ele vai realizar o teu sonho, ele vai cumprir o teu propósito, ele vai te ajudar muito na criação do teu filho. Então, você precisa de ajuda, você precisa de conselho, né? Como eu sempre falo, professor, não tome nenhuma decisão sem falar com o teu conselheiro. Dário, isso é genial. Eu costumo chamar, às vezes, de ombro amigo, né? Um ombro amigo já faz muita diferença, mas se aborda uma questão que, tecnicamente, do ponto de vista de aprendizado, é muito importante, que é aconselhamento. É a pessoa ter uma capacidade de se aconselhar
E você também fala uma coisa genial no Método Legado, que é esse momento de introspecção e não tomar decisões importantes e, por vezes, irreversíveis, sem essa introspecção, sem esse momento. Sim, sim. Então, eu queria que você comentasse, porque alia as duas coisas. Eu me aconselho com pessoas confiáveis e, além disso, na tomada de decisão, eu faço um aprofundamento, entro no estado que a gente chama, né, em neurociência, de flow, para permitir que eu tome a melhor decisão. Bom, professor, eu criei um kit de sobrevivência aqui nessa terra. Eu sempre falo que você precisa ter amigos. Amigos. Quer dizer, são vários tipos de amigos, né? Como o Thiago fala sempre, eu tenho amigos só para rir. É verdade, eu também tenho só para rir. Tenho os amigos mais íntimos. Né? Aquele que eu posso falar o que está no meu coração. Né? Você precisa ter alguém que vai saber o teu coração, alguém que você vai poder compartilhar as tuas crises, né? As crises com os filhos, as crises no casamento, as crises financeiras. Então, você tem que ter essa pessoa do seu lado. Isso vai te ajudar muito. Por exemplo, eu não tomo nenhuma decisão sem falar com meus líderes, com meus conselheiros. Eu aprendi isso. Até porque a Bíblia diz que na multidão de conselhos tem êxito. Então, eu tomo um conselho aqui, eu tomo um conselho ali, aí eu acho que é isso aqui mesmo, a direção é essa. Então, você vai ver que você vai mais longe se você entender a importância de você se aconselhar. Então, você tem amigos, você tem os conselheiros, né? Não tome nenhuma decisão sem falar com seus conselheiros. Ouça os seus conselheiros, isso é muito importante. Eu digo também que você precisa ter os intercessores. O que é isso, intercessores? Intercessores são pessoas que vão interceder por você diante de Deus, orar por você. Né? Você está vivendo uma crise, uma situação difícil, uma crise conjugal. Então, você precisa ter essas pessoas. Essa pessoa que vai estar orando, né? Orando pelos filhos, né? Orando pelas situações difíceis que acontecem no dia a dia. Né? Você, principalmente que é mãe solteira, você precisa ter alguém intercedendo por você, pelo seu dia a dia. Dário, e uma pergunta final. Sei que é spoiler. Na turma 1, você abriu a possibilidade para pessoas que no futuro quisessem ter um aconselhamento com você, um aconselhamento individual. Sei que você é uma pessoa com uma agenda... Aliás, parabéns, hein? Você consegue manter uma agenda rodando nesse Brasil que Estou vivo. Impressionante, impressionante. Gente, quem não conhece pessoalmente, eu conheci há pouco tempo, impressionante seu vigor, sua energia. Isso é uma possibilidade para a turma 2? Será que vai ter espaço? Claro, eu acho muito importante. Né? Eu tenho feito minha mentoria e eu tenho certeza que tem sido... Aliás, tem fortalecido pessoas, né? E você entrando na nosso legado, né, no dia 26, você vai nos conhecer mais e eu vou me colocar à sua disposição para fazer as mentorias, né, pessoalmente, vai ser muito importante, ou como casal. Eu tenho convicção de que coisas novas vão acontecer na tua vida ainda no 2024. Então, se preparem para viver uma nova estação depois do nosso legado, na segunda turma do nosso legado. Então, vamos nos ver no próximo vídeo. Que Deus te abençoe poderosamente.